Motoristas de aplicativos realizaram uma manifestação em São Paulo contra o projeto de lei do governo Lula que pretende regulamentar a categoria. A manifestação aconteceu nos arredores do estádio do Pacaembu e durou cerca de 5 horas. O projeto do governo propõe uma remuneração mínima de R$ 1.412, cerca de 32 centavos por hora remunerada. Os motoristas são contra. Vamos ao debate. Caio, o projeto de lei do governo que regulamenta o trabalho por aplicativo favorece mais os trabalhadores ou os sindicatos? Se favorecesse mais os trabalhadores, eles não teriam organizado esse processo, esse protesto massivo, né? Olha só, por uma ironia do destino, nós estamos falando de uma categoria de novo, Zé, categoria dos motoristas de aplicativo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, quando nós vemos aqui as demandas, né, dos trabalhadores que supostamente, né, seriam protegidos por esse projeto de lei, o que eles alegam? São 3 pontos e é bem fácil de compreender. Que haverá uma redução da remuneração dos motoristas. Esse é o principal ponto, obviamente. Um aumento da tarifa da corrida para os passageiros, o que naturalmente significa, né, uma queda na demanda por esse serviço, o produto fica mais caro, menos gente vai atrás, certo? E também ignora as vontades dos motoristas, impondo a representação por sindicatos, o que na prática se converte em mais dinheiro drenado dos motoristas de aplicativo. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, em São Paulo, um dos vereadores que se elegeu, né, aí, em nome dos interesses dessa categoria, falou que fez um périplo por Brasília para tentar esclarecer, né, a opinião de alguns deputados e, pelo que ele constatou, eles ignoravam completamente qual era a realidade do trabalhador. Porque, em última análise, o que esses motoristas de aplicativo desejam? Obviamente, né, que a plataforma não tenha uma comissão predatória, né, que isso não fique aí tão à mercê, né, dos movimentos de oferta e da oscilação de oferta e demanda, tipo um mínimo de regularidade, mas ainda assim é óbvio que esses trabalhadores, esses motoristas de aplicativos querem pagar menos tributo e ter uma remuneração maior. Né? É evidente, é que nem quando se coloca a discussão, né, entre CLT ou PJ e a gente vê aquele monte de militantes falando em nome dos benefícios da legislação trabalhista, mas todos eles, quando podem optar, optam por receberem como pessoa jurídica. Por quê? Menos impostos, mais dinheiro na mão do trabalhador, do empreendedor e por aí vai. Então, não é difícil de entender. Agora, poxa, se os próprios supostos beneficiados pelo PL estão se indignando com a proposta, é óbvio que ela não é uma proposta que atende ao melhor interesse dos trabalhadores. Zé, a proposta favorece mais os trabalhadores ou os sindicatos? Veja, obviamente nós estamos falando aqui de uma categoria profissional, não de categoria de cidadão nível 1, nível 2, nível 3, né? Categoria profissional, é um sentido muito claro do termo. Relativamente a essa questão, eu acho que nós vivemos um momento de grandes mudanças das formas sociais de convivência. Esses aplicativos, essas novas formas, trouxeram novas regras do jogo e é necessário encontrar um equilíbrio para esse tipo de coisa. Os trabalhadores não podem ser massacrados pelos seus empregadores, na medida em que os trata como autônomos e eles não têm mínimos direitos que lhes são colocados. Claro, essa é uma luta antiga. Quando nós tivemos a primeira revolução industrial no século XVIII e século XIX, imperava a ideia da total liberdade, da mão invisível do mercado a tudo governando, e isso trouxe grandes situações de miséria e lutas por conquistas de direitos. Nem todos os trabalhadores entendiam o que era bom, o que era mal para eles, e diziam, não, se esse direito, por exemplo, de descanso semanal remunerado for fixado, eu perderei meu emprego. Ou seja, há um conjunto de situações que exigem uma conscientização social. Agora, a preocupação do projeto de lei é boa, ou seja, eu tenho que criar situações em que eu tenho que garantir direitos básicos e fundamentais dos trabalhadores e garantir a própria sociedade pela segurança do trabalho. Por exemplo, se eu tiver um nível de pessoas no Uber que ultrapassam um certo limite de carga horária por dia dirigindo, isso pode ser um problema em relação a acidentes.
Ou seja, tudo isso exige regulamentação. Então, a ideia de um projeto de lei que regulamente direitos, discipline situações, ela é correta, especialmente diante de um novo universo da realidade social que se abre. Qual o melhor projeto de lei? Nós temos que discuti-lo e para isso está o Congresso Nacional. Se os trabalhadores estão contra um ponto, outro ponto, vamos ouvi-los. A grande verdade é que o projeto não impõe sindicalização, por favor. Ele fala em direito à sindicalização. Eu não estou obrigado a se pertencer a um sindicato, mas eu tenho direito a me sindicalizar. É bem diferente. Portanto, nós temos que discutir esse projeto de lei, Leandro, com muita seriedade e permitir que sejam ouvidos, sim, aquelas pessoas que estão contrárias. E vamos ver no que estão contrários. Entenderam bem o projeto? Não entenderam? Qual é a proposta de mudança? E esse é o papel do Poder Legislativo, que espero que sem ideologização e sem a esperança de que isso não se resolva, possam fazer um bom trabalho e termos um projeto de lei equilibrado que atenda o que o governo deseja, o que os empregadores desejam e que os trabalhadores desejam, bem como dê padrões de segurança para a própria sociedade na prestação desses serviços. Muito bem, senhores, o debate de hoje foi acalorado. Obrigado aos dois. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.